Boa noite, meu nome é Atila Araújo, sou médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, em João Pessoa. Atuo nas áreas de clínica médica e de medicina intensiva. Certo. A rotina do médico intensivista, ela pode variar. Você, como intensivista, você pode ser plantonista. Existem as cargas horárias de 12 horas e as cargas horárias de 24 horas também. Plantão diurno, plantão noturno. Também existe os cargos de gerência, como você ser coordenador, diarista na UTI, sabe? Que é aquele acompanhamento longitudinal. Você passar todo dia lá para discutir os casos com a equipe, com o plantonista do dia, e assim tem uma abordagem mais completa. Mas a rotina do intensivista em si, ela consiste mais em plantões, tá? Plantões você está dentro da UTI. Também há a possibilidade de você ser professor, você pegar algum, como eu falei, algum cargo de gerência, como diretor, coordenador, mas consiste basicamente mais em plantões. A gente não tem essa rotina de consultório. Você, como estudante, você tem que dominar algumas coisas. Gasometria arterial, estudos hidroeletrolíticos, ácidos básicos, ventilação mecânica, que às vezes a gente não tem tanto contato, e a gente vê também muitas vezes os colegas recém-formados não sabem lidar tanto com isso, e quem acaba manejando quase que 100% nas UTIs são os fisioterapeutas. Isso não é o ideal, por mais qualificados que eles sejam, a gente tem que saber disso também, tá? Eu acho que também vale a pena buscar uma vivência. Nem todas as faculdades estão preparadas e fornecem de fato ao aluno aquele contato de estar vivendo dentro de UTI, tá? Mesmo que no internato. Cada lugar tem sua rotina diferente. Hoje em dia tem várias faculdades em interior também, cidades menores que não dispõem daquele serviço, que tem uma UTI mais estruturada. E aí o que vale a pena é você buscar, se você quer seguir na medicina intensiva, você buscar essa vivência desde o quanto mais cedo possível. Acho que vale, assim, ciclo básico talvez não, que a gente tem que seguir as etapas, né, ao longo do curso, mas pelo menos a partir do ciclo clínico, antes de já entrar no internato fazer procedimentos, não sair da faculdade sem saber entubar, sem saber pegar um acesso central, essas coisas mais básicas que a gente, para dar um plantão no TI, a gente tem que saber. Isso varia muito de cada serviço, né? Assim, eu, particularmente, nos serviços que eu atendo, já fiz plantão de emergência também, não tenho muito do que me queixar em relação a como intensivista, mas no caso, como se fosse emergencista, acho que a gente não tem tanto reconhecimento mais. Mas na intensiva, não acho que tenha tanta diferença de um serviço para o outro, não. A gente tem esse prejuízo de não ter consultório, tá? Então, a gente depende basicamente de plantão. É uma rotina que, se você, principalmente nos primeiros anos de formação, de trabalho como intensivista, eu particularmente passo por isso, a gente tem que dar mais plantões. Para você ter uma remuneração melhor, ter uma condição financeira melhor, você tem que dar mais plantões. Se você trabalha e não trabalhar, basicamente você não ganha, né? Uhum. A não ser que você tenha, como eu falei, aqueles cargos de você ser o diretor, o diarista, e aí você vai passando por lá, mas não precisa dar o plantão. Mas muitas vezes até esse pessoal, eles fazem um combo. Além de ser um diarista, coordenador, dá um plantão também algum dia, até para acompanhar mais de perto. A remuneração, assim como para medicina, em relação à atual conjuntura econômica do nosso país, não é uma remuneração ruim. Mas você tem que dar plantão. A gente geralmente recebe por hora, né? Principalmente nos maiores centros, como o que você vive, recebe por hora. E tem dividido os plantões de 12 e 24 horas, mas é uma remuneração boa. Os plantões variam. Onde eu vivo, o plantão de 24 horas é pior, é por volta de R$ 2.000, o plantão de 24 horas. É nessa faixa, 2.000 a R$ 3.000. Plantão de UTI, para mim, assim, particularmente, não é um plantão estressante. Você está dentro de um ambiente controlado, você tem aqueles pacientes, você tem uma equipe, assim, muitas vezes fica um técnico de enfermagem fica com aquele paciente, aí tem fisioterapeuta, tem outros profissionais dentro do serviço para lhe dar o suporte, mas quando você tem vários plantões, por exemplo, na emergência, aí já muda um pouco, principalmente para quem for trabalhar no interior, que tem muitos plantões com médico único, tudo você tem que resolver, é um pouco pesado, aí às vezes é bom a gente dosar um pouquinho a mão, porque é estressante. Eu particularmente passei por isso, tive muito estresse.